Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o colega Masanori Takaki pelo convite que me foi feito para participar desse projeto deles sobre os botânicos brasileiros. Eu até já falei com ele que eu não sou uma botânica típica, já que eu trabalhei a minha vida inteira com micro-organismos, muito com as cianobactérias a vida inteira, mas junto com elas sempre trabalhei com as microalgas e comecei meu trabalho com as microalgas de água doce. Portanto, eu acho que sim, posso me considerar uma botânica não muito típica, mas botânica. Então, muito obrigada pelo convite. Bom, o meu nome é Célia Leite Santana. Eu nasci em 2 de março de 1949, numa cidade pequena do estado de São Paulo, na região noroeste do estado de São Paulo. E morei nessa região, em Votuporanga e algumas outras cidades pequenas nessa mesma região, até os meus 15 anos. Então, a minha infância e o início da adolescência, eu passei nessa região do estado de São Paulo, e foram anos, assim, falar da minha infância, eu acho algo sempre muito bom. Eu tenho lembranças, só lembranças felizes da infância, foi muito bom. Acho que quem mora numa cidade pequena, no interior, sentiu isso também na infância, porque a gente era livre, as crianças eram livres, de manhã todo mundo ia para a escola, e à tarde, após fazer as lições, era brincadeiras, piscinas, jogos, realmente era a infância, eu imagino que muita criança pediu a Deus, né? Muito bom mesmo, muito feliz. Isso durou até os meus 15 anos, quando meus pais decidiram mudar para São Paulo, capital. Eu tenho 2 irmãs mais velhas que eu, e elas já estavam na idade de ir para a faculdade. E no interior não tinha, não havia tantas assim, faculdades como hoje em dia, né? Então viemos para São Paulo. Eu vim para São Paulo, então, para fazer, nos meus 15 anos, por volta disso, o primeiro colegial. E esse primeiro ano, realmente foi um pouco difícil a minha adaptação. A minha vida era aquela, em cidades pequenas, no interior, onde todo mundo se conhece, e de repente eu me vi numa cidade imensa, como São Paulo, que já era grande naquele tempo, e realmente era assustador tudo aquilo. Eu tinha medo até de atravessar a rua sozinha. E então aquele começo na escola nova, não conhecia ninguém, meus amigos moravam todos, ficaram no interior, né? Então esse primeiro ano foi um pouco difícil, mas devagar eu fui me acostumando a essa nova realidade, e já no final desse ano, começo do seguinte, eu já estava perfeitamente inserida nessa nova realidade. E, na verdade, eu vi ali, já no segundo colegial, eu realmente senti que a minha vida dali para frente seria em São Paulo. Tudo que eu gostaria de fazer, se meu futuro estaria de fato ali, não mais no interior. E assim foi o colegial, foram 3 anos relativamente tranquilos, e uma coisa muito importante que aconteceu ali, eu tive um professor de biologia que eu gostava muito das aulas dele, eram sempre algo muito, muito bom, instigante para mim, as matérias que ele apresentava. E eu ali realmente me decidi que eu gostaria de fazer a faculdade de biologia e trabalhar com alguma coisa da área de biologia. Claro que eu não fazia ideia do que, não tinha nem como ainda, né, naquela altura da vida. E assim foram
os 3 anos de colegial. E no terceiro ano do colegial, eu comecei também a fazer um cursinho para entrar na faculdade. E na época, era um vestibular unificado, onde a gente podia colocar as opções conforme a sua nota, você iria para a primeira opção ou segunda, e assim por diante. Atualmente, eu não sei bem como estão as coisas, né? Mas aí eu pus o Biociências da USP como primeira opção e a Unesp de Rio Claro a segunda opção. Foram as duas opções que eu escolhi. Na época não era Unesp em Rio Claro, era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, eu acho, e depois, mais tarde, que passou para a Unesp. E esse ano, quando eu fiz o vestibular, eu fiquei numa turma de excedentes na USP. E então fiz a minha matrícula em Rio Claro e já estava perfeitamente inserida na faculdade em Rio Claro, achando tudo muito bom, quando a USP chamou os excedentes, mas eu já estava lá e optei por continuar, fazer aquele primeiro ano, pelo menos ali em Rio Claro. E realmente foi uma ótima opção. Foi um aprendizado muito bom, uma fase assim de independência dos pais, sempre vivi, né, com os pais, pelo menos foi a primeira vez que saí de casa e tendo que me responsabilizar por todas as minhas coisas ali. Isso foi muito bom, fora não, além da faculdade, do curso em si, que foi muito bom. Eu fiz disciplinas excelentes nesse ano em Rio Claro e conheci pessoas muito interessantes, tanto os professores como os colegas, né, de vários cursos da universidade. E no ano seguinte, eu acabei pedindo a minha transferência à volta para São Paulo. E o segundo ano da graduação eu já fiz, então, no Biociências da USP, aqui em São Paulo. E realmente aí foi aquele deslumbramento de aluno de graduação naquele campus enorme, maravilhoso que a USP tem, realmente foi assim uma coisa muito muito boa para mim. Realmente foram anos ali, a graduação, de um aprendizado em vários aspectos, assim, bem interessante mesmo. Eu tive uma graduação muito boa, com excelentes professores, como Renato Basile, Brito da Cunha, o, o Ailton Joly, enfim, o Leopoldo Magno Coutinho. Eu tive, assim, professores muito bons. E eu gostei muito da graduação que eu estava fazendo no Instituto de Biociências. É claro que esse ano era o de 69, quando eu vim para a USP, e a USP estava naquele... Não dá para tirar isso do contexto do país. Era aqueles anos difíceis do regime militar, e a USP estava sempre numa agitação muito grande nesse aspecto. E a biologia, pelo menos na turma que eu frequentei, não passou impune por isso, não. Eu tive colegas que tiveram que sair do país para não ser preso, outros ficava aquela coisa aquele clima de desconfiança, fulano é dedo duro, não fique, não ande muito com ele, enfim, aquele clima tenso. Mas isso foi muito importante para mim, porque realmente me definiu a cidadã que eu sou hoje. Realmente, aqueles anos ali na minha graduação foram fundamentais para a minha formação como cidadã. E, fora isso, a graduação foi, assim, realmente
Os 4 anos foram excelentes, eu tive uma formação muito boa na minha graduação. E chegou no 4 ano da graduação que parece que caiu uma ficha. Eu falei, gente, eu estou terminando a faculdade, eu preciso ver o que eu vou fazer. Eu tinha muito claro que eu, particularmente, não gostaria de ficar só no magistério, eu gostaria de ir para a área de pesquisa científica, se eu tivesse oportunidade. Eu falei, bom, então eu tenho que ir à luta, me mexer, fazer estágio. E comecei um estágio que foi bem curto, teve uma duração muito pequena, no Instituto Biológico, aqui em São Paulo também, que pertencia à Secretaria da Agricultura. E trabalhei uns meses com fungos patógenos, mas eu vi que não era bem o que eu queria, mas algo importante ocorreu ali. Eu conheci a doutora Lilian Zaidan, que futuramente seria minha colega e amiga durante décadas, trabalhando juntas no Instituto de Botânica. E a Lilian estava saindo do Instituto Biológico para fazer estágio no Instituto de Botânica. E ela comentou comigo, falou, por que você não vai ao Instituto de Botânica, tem várias áreas de pesquisas, pode ver se você consegue um estágio. Eu falei, eu vou sim. E um dia eu resolvi ir, mas eu não conhecia o Instituto de Botânica. Na verdade, nunca tinha ouvido falar, enquanto estudante da USP, nunca tinha ouvido falar, e peguei um ônibus e um dia fui. Achei que fosse algo pequeno e que eu poderia facilmente encontrar a Lília, que poderia me ajudar, me orientar em algumas possibilidades. Mas quem conhece o Instituto de Botânica sabe bem como é. A gente desce na Avenida Miguel Stéfano e depois tem que subir uma rampa longa até os prédios, onde tem os laboratórios de pesquisa e a parte administrativa do Instituto. Então, eu literalmente caí de paraquedas ali, não conhecia nada. E a pessoa que me atendeu ali na recepção, eu falei para ela que eu era estudante e que eu gostaria de fazer um estágio. E ele falou que a pessoa me disse que tinha várias áreas, e ele falou, mas agora à tarde eu sei que quem está aqui é o doutor Carlos Bicudo, ele está na sala dele, e eu sei que ele tem estudante, você poderia falar com ele. Ele trabalha com algas. Mal sabia eu que ali eu estava começando a definir o resto da minha vida profissional, né? Então fui, ele me indicou a sala do Carlos e fui. E chegando lá, vocês acho que todo mundo conhece o Carlos Bicudo e sabem a simpatia que ele é, pessoa muito simpática, me recebeu super bem, explicou as várias áreas de pesquisa do Instituto, e ele falou que trabalhava com microalgas de água doce, águas continentais, e que explicou os projetos, a linha de pesquisa dele, e perguntou se eu gostaria de fazer estágio nessa área. Eu pensei, nossa, eu já tive a parte de algas, microalgas, com o doutor Ailton, e me lembro que gostei muito, aliás, me encantei com aqueles micro-organismos. Pensei, vou experimentar, se não der certo, eu vou procurar estágio em outro lugar. E, pois é, depois dessa conversa com o Carlos Bicudo, comecei a fazer iniciação científica com ele, e ele já tinha outra estudante que viemos a ser colegas e muito amigas também, do Instituto, trabalhando ambas no Instituto de Botânica, que era a Laine Somos. E a Laine já fazia estágio com o Bicudo em desmidiácea, na área que o Bicudo é especialista. E aí terminamos a iniciação científica e, no final desse ano,
o Carlos conversou com a Laine, comigo, se a gente gostaria de continuar, fazer um mestrado, doutorado, né? E nós, claro, respondendo que sim, que gostaria. Então, ele nos deu opções de grupos de microalgas para a gente fazer mestrado e depois, se fosse o caso, o doutorado. A Laine, que já trabalhava há um bom tempo com o Carlos Bicudo, ela já vinha trabalhando como ela trabalhava também com as desmidiáceas, e escolheu continuar com as desmídias. E eu pensei, bom, eu vou escolher um outro grupo diferente, já que os dois trabalham com desmidiácea. Entre as opções que o Carlos deu, eu escolhi uma ordem de microalgas verdes, as clorococales. E na época era uma ordem imensa, com muitas famílias, mas que eu já vinha na iniciação vendo muito desses organismos, estava muito interessada e falei, gostaria de trabalhar com as clorococales. E assim fomos nós. Eu fiz o mestrado com as clorococales e a Laine com as desmidiáceas. E o Carlos pediu e conseguiu bolsas para a Laine, para mim, bolsa da FAPESP, e quero agradecer muito a FAPESP, porque ela nos possibilitou trabalhar todos aqueles anos, inclusive grande parte do doutorado com bolsa da FAPESP, porque não saía concurso no Instituto de Botânica, né? Então, nós éramos estagiários. E nessa época, trabalhávamos todos juntos, o pessoal da ficologia, tinha um grupo de algas marinhas, a Noemi e a Marilza Cordeiro Marino, e além do Carlos e a Rosa Bicudo, que trabalhavam com algas de água doce, e o pessoal de fungos, o Adalto Milanês, o João Salvador e suas estudantes, como a Sandra Truffen e a Roseli Piccolo, eram estudantes de fungos, né? E briófitas, eram os três grupos. Daniel era o pesquisador da área de... Daniel Vital era o pesquisador da área de botânica, e a estudante, acho que a primeira que ele teve foi a Olgiano. Então, esse grupo, juntando a área de micologia, ficologia e briologia, era os três agrupados numa sessão chamada criptólogo. Isso foi muito interessante porque eu tinha contato com as pessoas de outras áreas ali. Isso foi muito bom de início para mim. Depois começamos o mestrado, então, Laine e eu, no início da década de 70, por volta de 72, 73. Eu não sou muito precisa com datas, porque eu nunca tive uma memória boa para datas. Então, vou falar assim, mais no geral. Então, terminamos o mestrado, e logo nós duas emendamos no doutorado, e eu continuei a Laine com as desmidiáceas, e eu continuei com as clorococales, mas trabalhando com essa ordem imensa, muito interessante. É claro, a gente tinha contato, vendo a amostra do estado de São Paulo inteiro, tive contato com os vários grupos de microalgas, e um em particular começou a me chamar muita atenção, que era algo diferente, na época chamado cianofícia, eram as algas azuis. E elas eram algo estranho ali, era como se fosse o estranho no ninho, diferente, ela não tinha um procarionte, mas tinha clorofila A e fazia fotossíntese exatamente como as plantas, como as microalgas e as demais plantas. Era algo que tinha característica de bactérias e também de algas. Um grupo diferente ali. E eu comecei a me interessar muito por aquele grupo, mas eu estava fazendo meu doutorado com algas verdes, esse grupo de algas verdes.
Mas conversei com o Bicudo sobre o meu interesse nas cianofícias, e ele me falou, olha, para trabalhar com esse grupo, teria que ir para o exterior, porque não temos aqui no Brasil muita literatura específica desse grupo de organismos. Então, eu falei, não, vou continuar o doutorado, claro, com as algas verdes, né, esse grupo de algas verdes, e no futuro vamos ver o que acontece. E o meu doutorado foi longo, ainda bem que naquela época a CAPES não era tão exigente com os prazos para concluir o mestrado e doutorado, como é hoje em dia, né? Porque várias coisas aconteceram durante meu doutorado. Eu casei, tive dois filhos, meus dois filhos, Ricardo e Silvia, e saiu, mais para o final do doutorado, saiu o concurso para biologista no Instituto de Botânica. Então, tivemos que parar por um tempo também o desenvolvimento do trabalho do doutorado e estudar para esse concurso, assim. Todas nós ali, estagiárias, morremos de estudar e realmente fomos aprovadas e passamos a não mais ser estagiária, mas sim funcionária do Instituto de Botânica, biologista. Ainda não éramos da carreira de pesquisador científico. E o Instituto de Botânica, naquela época, eu esqueci de mencionar, era um órgão só de pesquisa que pertencia, naquela época, ao Instituto, à Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Mas ele não, na verdade, não se enquadrava muito bem numa Secretaria de Agricultura. Era muito ligado ao meio ambiente mesmo. Então, depois de todas aquelas discussões burocráticas, administrativas, políticas, o Instituto de Botânica passou a fazer parte da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. E realmente, com todas as mudanças que ocorreram, mas continua até hoje com outro nome, inclusive, mas na Secretaria de Meio Ambiente. E ali continuamos, então, e eu, apesar de tudo isso, casamento, filho, concurso, aquele estresse todo, passamos e eu consegui, todos nós concluímos o doutorado, e aí eu conversei com o Bicudo que eu, de fato, gostaria, dali para frente, de começar a trabalhar com as cianofícias, como era chamada na época. Aí ele, mais uma vez, o Bicudo, eu agradeço o Bicudo por todos esses anos, pela formação de taxonomista que eu tive e que foi muito boa, que me deu uma base para o resto da minha vida profissional. Ele ali também me propiciou a ida para a França, para Paris, para trabalhar com o professor Pierre Bourrely, que naquela época, isso foi 80, 81, bem no início, o Bourrely, em seu laboratório no Museu de História Natural de Paris, ele era um centro de referência em microalgas de água doce, para o mundo inteiro isso. Então, era um centro super, muito importante. E o Bicudo entrou em contato com o Bourrely, que me aceitou para fazer um pós-doutorado. E eu, bem no início, eu defendi a minha tese de doutorado, acho que no início, bem no início de 1980, e depois já vinha fazendo um intensivo, bem intensivo na Aliança Francesa, e acho que esse ano ainda, lá fui eu com os meus dois filhos, marido e a minha sogra, a Santa, que ficou comigo durante todo o período, nesse um ano do pós-doc, ela ficou e cuidou dos meus filhos, porque senão eu nem teria conseguido trabalhar. Eu fui com uma bolsa do CNPq, eu penso que eu teria que devolver tudo, penso não, teria que devolver essa bolsa, por não ter concluído
o pós-doc, mas graças à minha sogra, dona Jaci, que eu agradeço sempre muito por tudo que ela fez pelos meus filhos, e assim eu pude ficar tranquila e trabalhar em período integral no laboratório do Messier Bourrely. Bom, esse ano, na França, teve também dois aspectos que muito importantes. Um é aquela magia de morar em uma cidade como Paris. Aquilo culturalmente para mim foi algo assim até difícil de descrever. Foi algo fantástico, sensacional. Poder conhecer bem mais em detalhes a vida cultural, a cidade em si, né? E, por outro lado, o meu aprendizado científico no laboratório de Messier Bourrely. Bom, no começo não foi fácil a história ali, né? Porque o Bourrely era uma pessoa extremamente formal, muito distante, assim, das pessoas, enfim, não era uma pessoa fácil de você trabalhar com, né? Então, no começo, e logo, assim, no primeiro dia que eu me apresentei lá no laboratório, ele já falou que duas coisas que é porque eu queria muito fazer aquele pós-doc, que senão a vontade era de pegar meus filhos e voltar para o Brasil. Mas eu não voltaria de jeito nenhum sem esse ano, sem fazer esse ano lá, né? Ele falou: nem pense em falar inglês comigo, porque eu não vou responder. E a segunda coisa que ele me falou no primeiro dia: eu não gosto da cianofície. A senhora devia ter vindo trabalhar com as algas verdes ou com desmídias. Aí eu falei, bom, para quem está chegando ali, vocês podem imaginar que o meu espanto com uma coisa dessa. Mas, enfim, eu falei, não, eu vou aguentar isso aqui e vou à luta nesse doutorado. E foi o que eu fiz, de fato. Eu tinha levado amostras, várias amostras muito bonitas e interessantes, de na época, cianofícias, aqui do Brasil, e com todo o embasamento taxonômico que eu aprendi com o bicudo, como trabalhar na taxonomia tradicional morfológica, que é o que se tinha na época, eu realmente vi que eu tinha toda a condição de fazer um bom trabalho ali, mesmo com cianofícia. Eu poderia usar todo o meu conhecimento com as algas verdes e realmente fazer um bom trabalho de pós-doc com as cianofícias. E foi o que eu fiz. Fui à luta, estudei muito, 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 e devagar fui lidando, aprendendo a trabalhar, a lidar melhor com Messier Bourrely, e meu francês foi melhorando muito, porque apesar do intensivo na cultura, na Aliança Francesa, eu aprendi mesmo, foi lá, no dia a dia, naquele sufoco, mas é o melhor jeito de aprender uma língua estrangeira morando no país da língua, né? E ali as coisas começaram a melhorar, isso depois de alguns meses, com Messier Bourrely, e a gente se deu super bem, ele me ajudou bastante, discutiu vários materiais comigo, o que ele achava que poderia ser espécie nova, o que não. E o mais importante foi assim que ele botou à minha disposição aquela biblioteca maravilhosa que ele tinha. Como ele, a pessoa dele, era uma referência na ficologia continental, o mundo passava por aquele laboratório, queria fazer estágio, como eu estava lá, e mandava as suas, naquele tempo, separatas. Acho que o pessoal do meu tempo lembra o que é uma separata, não tinha essa facilidade de PDF, internet, era separata mesmo. E
o mundo inteiro mandava a separata dos seus artigos para o Messier Burrelli, e é que eu não tinha condições nem tempo disponível para fazer xerox de outros grupos de microalgas, porque ele tinha de tudo tudo separado por classe de algas, né? Então, eu me concentrei nas cianofícias, que era um mundo. E ali, realmente, eu lembro de passar, eu usava meu horário de almoço para separar muitos artigos que me interessavam, xerocar e guardar direitinho de volta na biblioteca dele. Enfim, isso foi fundamental para, quando eu voltei para o Brasil, começar de fato a trabalhar com as cianofícias, que não tinha ninguém ainda, ou praticamente, que eu me lembro assim, não tinha quase nada, porque a gente não tinha literatura para trabalhar com esses organismos, né? Enfim, foi assim um ano, muito importante também. Eu, pela particularidade das cianofícias, né, havia uma discussão ferrenha, até em literatura, entre os ficólogos, que consideravam aquele grupo de organismo como uma alga, uma cianofícia, alga azul, e o grupo dos bacterologistas, que diziam, não, isso não é alga, é bactéria, é procarionte, e o nome correto é cianobactéria. Então, eu vinha da botânica, da ficologia, trabalhava com o código de nomenclatura botânica. E os bacteriologistas trabalham com cianofícia, com o código de bacteriologia. Bom, e eu aproveitei que eu estava em Paris, num laboratório super tradicional de ficologia, que é o do Messier Burrelli, mas eu também consegui passar alguns dias no Instituto Pasteur e ver como o grupo da bacteriologia que trabalhava com as algas azuis, as cianobactérias, como eles sempre consideraram, como eles trabalhavam, como era o banco de cultura deles. Foram alguns dias apenas, porque meu objetivo principal era meu trabalho com Messier Burrelli, né? Mas eu não perdi a oportunidade de conhecer um pouco de como os bacteriologistas trabalhavam com esses organismos, e vi o banco de cultura deles, impressionante. E isso tudo foi ficando na minha cabeça. Falei, bom, vamos pensar mais sobre tudo isso, né? E assim terminei o meu ano de pós-doc com o Messier Burrelli. Posteriormente, eu publiquei alguns artigos sobre esse ano que eu trabalhei ali, com o material que eu levei. E, ao voltar para o Brasil, a minha cabeça estava assim a mil ideias por tudo que eu vi, as pessoas que eu conheci de várias partes do mundo, os contatos que eu fiz. Eu conheci outros laboratórios na Europa, também foram bem interessantes. Enfim, tudo que eu pude aproveitar aquele ano que eu morei lá, eu fiz. Embora o principal sempre, nunca perdi o pé disso, era o meu trabalho no laboratório do Messier Burrelli. E realmente foi um ano assim que abriu os meus horizontes, né? Aí voltei para o Brasil, aí tinha literatura, porque eu enviei caixas e caixas de lá para cá, né? E com algumas coisas na cabeça, se eu não pude fazer, por exemplo, começar com estudo em cultura imediatamente, porque não tinha nem condições. Não, vamos lá, passo a passo. Aí, voltando para o Brasil, eu centrei todo o meu conhecimento, vamos dizer, inteligência e esforço na taxonomia tradicional morfológica das cianofícias. E no exterior continuava aquela, vamos dizer, quase guerra com
se era alga, se era bactéria, enfim, como tratar esse grupo heterogêneo, intermediário de organismo, né? E eu sempre dentro, durante todo esse período, com a abordagem botânica, que eu vim da botânica, né? Da ficologia. E, e aí, no Instituto de Botânica, depois que eu voltei do exterior, eu comecei a receber muitos estudantes que vinham pedir estágios de iniciação científica, e assim orientei várias pessoas para trabalhar com cianobactéria, começando a pensar em formar recursos humanos com esse grupo de organismos, mas sempre dentro da abordagem tradicional da taxonomia, né? E assim foram passando, vai toda a década de 80, e no início da década de 90, a Maria Tereza Azevedo veio para fazer o doutorado dela com o bicudo, em Desmídias também, e terminou o doutorado. Ela começou a trabalhar comigo com as cianobactérias, e foi ótimo. Tereza era colega de trabalho e amiga até hoje. E aí ela iniciou o Banco de Cultura de cianobactérias no Instituto de Botânica. E aí eu já vinha trabalhando, além da taxonomia, também com um pouco de ecologia do fitoplâncton, que aí são algas em geral, mas eu sempre dando um enfoque principal do meu trabalho nas cianofícias. E com o Banco de Cultura, nós tivemos a oportunidade, Tereza e eu, temos várias publicações juntas, abriu uma nova porta aquilo. A gente viu, lendo os trabalhos do exterior, da parte de cultura, vimos quanta coisa a gente podia fazer com todo aquele material que era totalmente desconhecido no exterior. A grande parte, claro que não tudo, né? Mas muita coisa nova, diferente, e que a gente começou a introduzir também os estudos em cultura que a gente via, que a gente fez no laboratório, né? A Tereza foi para o exterior, fez um pós-doc na parte de cultivo de cianobactéria e realmente deu um improve nessa parte no nosso laboratório. Foi muito bom. Então, a gente foi agregando conhecimentos diferentes para o conhecimento, para estudar a cianofícia. E nessas alturas já estava mais sedimentado o nome cianobactéria, e que é o adotado até hoje, que é mais correto mesmo, né? E então a gente foi agregando da taxonomia tradicional, morfológica, fizemos muita parte de ecologia. Ali eu comecei a ver a importância da cianobactéria, o impacto desses organismos nos ambientes aquáticos, principalmente aqueles voltados para o abastecimento público. Eu vi que a ligação e a importância das cianobactérias nesses ambientes era muito grande. E isso, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre esse aspecto, abriu para mim também uma nova porta, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. E já nos anos 2000, aí a taxonomia de cianobactéria foi para outro nível, com a introdução da biologia molecular. E, nesse aspecto, eu fiz uma parceria excelente com uma colega do SENA, que é da Exalc, né, a USP de Piracicaba, a Marli Fiore, que é bacteriologista, microbiologista. Marli fez o doutorado já com biologia molecular. Então, fizemos uma parceria de anos também, a Tereza, Marli, eu e o Luiz Anini, da Unesp de Rio Preto, fizemos excelentes parcerias trabalhando com as cianobactérias,
E a vinda da Marli agregou mais um aspecto para a gente trabalhar a taxonomia de cianobactérias, principalmente porque também aí já por volta de 2010 a parte de ou até antes a parte de toxina das cianobactérias já estavam a todo vapor no mundo todo, por causa desse agravamento da eutrofização de águas de abastecimento, e onde as cianobactérias dominam completamente o ambiente, e elas são produtoras de toxinas, muitas delas, não todas, mas muitas, e são muito usadas também para a alimentação de animal e humana. E então, essa parte de toxinas foi muito importante ter estudos, começar os estudos sobre isso, porque elas ocorrem em grande quantidade nas águas de abastecimento público. E então a gente foi agregando desde a taxonomia tradicional, morfológica, passando pela parte de estudos em culturas, ecologia, a biologia molecular, incluindo a produção ou não de toxina, a gente foi fazendo trabalhos que foram ficando, eu diria, cada vez melhores esses trabalhos, porque ele era multidisciplinar e a gente, com as parcerias, conseguia envolver todos esses aspectos, e as várias teses dos meus alunos de doutorado eram todos com essa abordagem multidisciplinar, o que se chamava de taxonomia polifásica, porque envolve vários aspectos. E isso foi excelente, elevou o nível dos nossos trabalhos muito, porque realmente se dava, agregava todo o conhecimento que tinha sobre aquele organismo. E isso, principalmente na proposição de novos gêneros e espécies, porque foram muitos os gêneros e espécies de cianobactéria que esse grupo de pesquisadores conseguiram, que a gente conseguiu publicar. Com todas essas abordagens, então, cada espécie nova descrita era muito robusta, a proposição muito boa, muito forte, com muitos argumentos, porque a gente trabalhava nessa abordagem multidisciplinar. Isso foi, assim, um salto de qualidade nos trabalhos, sensacional, muito bom mesmo. A gente publicou muito em revistas no exterior, porque, primeiro, porque os trabalhos eram muito bons e era importante que fosse conhecido no exterior, né? E dessa forma, a gente prosseguiu até trabalhando nessas parcerias muito boas, o resto da minha vida, toda a minha vida profissional a partir daí. E os meus alunos também, eu tenho certeza que aprenderam muito, se tornaram excelentes profissionais também, e porque realmente esse estudo multidisciplinar, com diferentes pesquisadores envolvidos. Eu tenho uma colega química no Instituto, a Luciana Hetze, que já se aposentou também, que fazia a parte de toxinas. Então, foi assim, realmente, eu diria que mais ou menos de 2005, 2006, até quando eu me aposentei, foram anos, anos dourados em relação aos trabalhos que a gente desenvolveu com as cianobactérias. Mas era um especialista de diferentes áreas, isso que fez toda a diferença, né? E com isso também, eu gostaria de dizer que todo esse trabalho envolve muito trabalho, muito estudo, muita dedicação, mas vale muito a pena participar de trabalhos multidisciplinares, sem sombra de dúvida. E
Um outro aspecto que eu gostaria que aconteceu tudo junto, né? É a pós-graduação. A pós-graduação, desde que eu voltei do meu estágio com Messier Bourrelly, que eu comecei a receber alunos, primeiro de iniciação científica, mas depois alunos querendo fazer mestrado e doutorado comigo, em cianobactéria. Mas o Instituto não tinha um programa de pós-graduação. Então, o bom filho, a casa torna, sempre, né? Eu voltei para a Unesp, o Carlos indicou o meu nome para participar do programa de pós-graduação da Unesp de Rio Claro, onde eu fui muito bem recebida, e orientei todo, na década de 80, começo da década de 90, todos esses anos eu fui credenciada na Unesp de Rio Claro e orientei meus estudantes, dava curso no programa deles, e agradeço muito eles terem me recebido tão bem. Você vê, minha vida, de um jeito ou do outro, sempre está ligada à Unesp de Rio Claro, né? Fiz também amizades muito boas com os colegas docentes de lá, vários deles, né? E depois, em 92, 93, não sei precisar exatamente, o programa de pós-graduação do Instituto de Botânica foi aprovado pela CAPES, e então eu me credenciei no programa e, aos poucos, os alunos foram ficando só por motivos óbvios, pela facilidade ali, né, porque já desenvolvia todo o trabalho prático no nosso laboratório. Então, fazer os cursos ali no próprio Instituto ou aqui em São Paulo ficou mais prático. Então, eles começaram a preferir sempre o programa de pós-graduação do Instituto. E eu acabei me descredenciando da Unesp de Rio Claro, sempre agradecendo muito a acolhida, e passei a integrar somente o programa de pós-graduação do Instituto de Botânica. E isso foi muito bom mesmo. Orientei muitos estudantes de mestrado e doutorado, sem contar os de iniciação científica. E, como todos vocês, colegas de profissão, sabem, para a gente ter verbas para financiar projetos e as bolsas dos alunos, ida de aluno para o exterior, que isso eu sempre fiz questão que meus alunos fossem para o exterior, que eu vi como foi importante para mim. Os de doutorados, vários deles foram para o exterior. E então, vocês sabem que para conseguir essas verbas todas, a gente tem que manter um currículo muito bom, assim, o melhor que cada um pode fazer, muitas publicações em boas revistas, e essa luta é dura, todo mundo sabe disso, né? Quanto trabalho da gente envolve tudo isso, né? E, além dos alunos, isso tudo acontecendo junto com os projetos de taxonomia polifásica aí das cianobactérias, né? A pós-graduação, teses, orientações e também vários cursos de outros países da América Latina, vários. Eu fui em vários países, em alguns mais de um curso, porque pouca gente trabalhava com cianobactérias, e com esse boom de cianobactérias nas águas eutrofizadas, praticamente no mundo inteiro, todo mundo com problema com esses organismos, eu fui muito procurada para dar cursos. Nessas alturas da minha vida profissional, eu já conhecia muito sobre esses organismos, a parte ecológica deles, graças aos estudos ecológicos que eu já havia feito, e os estudos em cultura, a gente pôde ver como eles se desenvolviam bem com alto teor de nutrientes, pH alto, que é o que os lagos eutrofizados apresentam. Por isso que eles dominam, e com agravante que são produtores de toxina, né? Água de abastecimento é um problema bem sério mesmo. E nesse viés da relação das cianobactérias com
os reservatórios de abastecimento público, eu gostaria de comentar com vocês como foi uma experiência fantástica na minha vida profissional. Porque, como eu disse lá no início, bom, não sei se eu disse, mas vou dizer agora, eu sempre estudei em escola pública a minha vida inteira. Desde o início, lá na minha infância, em Votuporanga, até mestrado, doutorado, sempre em escola pública. E eu sempre fiz um trabalho mais tradicional, o que chamam de pesquisa básica, né? Mas sempre me incomodou um pouco e eu queria era fazer alguma coisa, dar um retorno para a população, alguma forma de dar um retorno de todos esses anos que eu tive de estudo, essa especialização intensa, sempre com verbas do governo, e fui para o exterior com verba do CNPq, bolsas da FAPESP, enfim, eu gostaria muito de poder, com o meu trabalho, dar um retorno para a população. E, de fato, quando eu vi a importância das cianobactérias em relação aos reservatórios de abastecimento, foi aí que eu vi como eu poderia dar esse retorno. E, como nessa época já era bem conhecida como especialista de cianobactéria, o pessoal da área de monitoramento me procurou muito aí nos anos 2000 para frente, para dar cursos para eles, para dar estágios, para assessorar em muitos problemas que eles tinham na identificação dessas cianobactérias, quem era tóxico, quem não era, quem crescia mais nessas tais condições ambientais ou nessas outras, enfim. Eu pude juntar todo esse conhecimento que eu tive a oportunidade de adquirir sobre as cianobactérias e ajudei de diversas formas esses órgãos ambientais. Aqui em São Paulo, principalmente CETESB e a SABESP. Eu fiz excelentes parcerias com as duas empresas, e inclusive com o pessoal da CETESB, da hidrobiologia da CETESB, publicamos vários artigos juntos, Maria do Carmo Carvalho e Denise Amazonas, fizemos um manual para a identificação de cianobactéria dos reservatórios do estado de São Paulo, enfim, com a Sabesp também, eles tinham a maior boa vontade, eles queriam muito melhorar o nível dos relatórios técnicos que eles faziam, do monitoramento dos reservatórios de abastecimento do estado, né? E, nesse sentido, foram parcerias ótimas. Além disso, outras agências de empresas de qualidade de água também me procuraram, também dei vários cursos para outras empresas do país, e identificação de cianobactéria muito, muito. Então, isso foi extremamente gratificante para mim. Eu pude ver ali que aquele retorno que eu gostaria tanto de dar para a população, eu pude dar com tudo que eu sabia, passei todo o conhecimento que eu tinha, tudo que eu pude, eu passei para os estudantes, meus estudantes de mestrado, doutorado, não só meus, de outras universidades que me procuravam, mas também para os técnicos de monitoramento. E isso foi uma coisa que, para mim, eu nem sei dizer exatamente o bem que isso me fez. Então, eu acho que essa parte também foi que eu gostaria muito de fazer, que é dar esse retorno de tudo que foi investido na minha formação e especialização, eu acho que eu consegui através da contribuição que eu dei para as companhias de abastecimento público. Isso foi muito gratificante para mim, muito mesmo. E, para finalizar, eu gostaria só de comentar que, ainda em relação à pós-graduação, eu fui coordenadora do programa de pós-graduação no período de 2013 a 2016. Foram 4 anos
pesados, muito pesados. Eu acho que quem já foi coordenador de um programa de pós-graduação sabe do que eu estou falando, como é difícil, e o do Instituto de Botânica era muito grande, eram mais de 100 alunos, tinham pelo menos 50 docentes, então, trabalhar com todas essas pessoas, realmente foram 4 anos pesados, mas eu também acho que valeu a pena, aprendi muita coisa, principalmente conviver com tantas pessoas diferentes, e, e realmente foram anos difíceis, mas acho que valeu totalmente a pena e foi mais uma contribuição que eu pude dar para o Instituto de Botânica, né? Eu acho que, na verdade, a minha parte como funcionária do Instituto de Botânica e como pesquisador científico do Estado, eu acho que eu realmente me aposentei em 2018 ou 19. Agora também não tenho muita certeza. Mas assim, me aposentei porque eu quis, eu estava cansada, eu realmente queria me aposentar e curtir meus netos um pouco, as minhas netas, e que nem moram no Brasil, né? Então, falei, agora vou me dedicar um pouco mais à família, né? Mas com aquela sensação muito boa do dever cumprido. É um chavão, mas é verdade mesmo. Eu acho que todo o conhecimento que eu consegui adquirir nesses quase 45 anos de trabalho com microalgas e principalmente com cianobactéria, eu acho que em grande parte, eu consegui repassar esse conhecimento para, para a população, de uma certa maneira, né? E então, realmente, foi a minha vida profissional. Se eu pudesse optar de novo, e de novo, e de novo, eu escolheria trabalhar com cianobactérias, que é um grupo de organismos fantástico, é uma verdadeira caixinha preta. Você abre, você não sabe o que esperar ali. Ainda tem muitas questões que eu não consegui responder, que estão aí em aberto para os futuros, as novas gerações, né? Então, eu só posso desejar, para finalizar mesmo agora, muito sucesso para as novas gerações de botânicos, e que não desista, que não desanime, porque fácil não é. Não é mesmo. Você tem que querer muito, muito mesmo, para superar os obstáculos e ir em frente, né? Eu acho que é o que eu mais posso desejar, muito sucesso, e que lá no finalzinho, quando vocês forem se aposentar, as novas gerações, tenham a mesma sensação que eu. Que bom, eu trabalhei com aquilo que eu gostava muito, e pude me aposentar com a sensação de que realmente cumpri o meu dever. É isso que eu desejo para vocês. E Massanori, muito mais uma vez, obrigada pelo convite.